Uma patricinha parou na minha garagem e disse: "Não é problema meu." Então eu transformei isso no único problema dela por 4 dias. A polícia me viu prender uma universitária na minha própria garagem e disse pra ela que a culpa era dela. Minha entrada é tipo uma gaiola estreita de concreto entre muros de pedra. Depois que você entra e eu estaciono atrás, você não sai até eu deixar. 3 anos de jovens folgados usando aquilo como estacionamento grátis. Eu vinha sendo paciente. Aí, numa sexta à noite, apareceu uma princesinha de BMW e me deu a oportunidade que eu nem sabia que estava esperando. Eu cheguei em casa do trabalho exausto, pronto pra desabar, e encontrei o carro dela enfiado bem na frente da minha porta da garagem. Não só estacionado, mas entalado ali, como se ela tivesse a escritura do meu terreno. A placa de entrada particular, proibido estacionar, podia muito bem estar em sânscrito pra ela. Eu suspirei, estacionei atrás, selando o destino dela, e entrei. 3 anos sendo o vizinho compreensivo tinham acabado oficialmente. Por volta das 10 da noite, alguém socou minha porta como se estivesse cumprindo um mandado. Abri e era uma garota de top curto e jeans largo, celular numa mão, chaves do carro balançando na outra. Sem desculpa, sem cumprimento, só exigindo que eu tirasse meu carro imediatamente. O tom de direito que ela achava ter me deu até um tique no olho. Eu falei que ela estava estacionada na minha entrada. Ela revirou os olhos e disse que precisava sair, como se eu é que estivesse atrapalhando a vida dela. Quando eu repeti que ela tinha parado no meu terreno, ela estalou os dedos pra mim. Estalou mesmo, como se eu fosse o manobrista particular dela. Eu disse que já tinha encerrado a noite e que moveria o carro de manhã. A cara dela virou uma expressão de nojo antes de ela soltar as 4 palavras que selaram o destino dela. Isso não é problema meu. Aquilo acionou um botão na minha cabeça. 3 anos de paciência, 3 anos sendo razoável, 3 anos engolindo. Ah, são só jovens sendo jovens. E agora ela tratava a invasão como se fosse um problema meu pra resolver. Eu vi ela sair batendo o pé, já ligando pra alguém no celular. Pela janela, vi ela andando de um lado pro outro na minha entrada, gesticulando feito louca. Aí apareceram as luzes vermelhas e azuis. Perfeito. Eu estava pronto pra esse jogo. Peguei uma cerveja na geladeira e saí pra falar com o policial, dando um gole demorado enquanto me aproximava. O policial, com cara de cansado, olhou alternando entre mim, a cerveja e a garota, que agora estava gritando que estava presa. Eu expliquei a situação com calma. Propriedade particular, carro dela invadindo, e agora eu tinha bebido. Então eu não podia legalmente dirigir meu carro. O policial deu uma olhada na entrada estreita, nos muros de contenção, na impossibilidade total de guinchar sem causar dano na propriedade. Aí disse pra ela que ela tinha estacionado em propriedade particular e que ele não podia me pedir pra dirigir sob influência. E foi embora. Eu olhei pro calendário visível pela porta da cozinha. Fim de semana do dia do trabalho, 3 dias lindos pela frente. Então eu saí e avisei a ela que eu ia beber o fim de semana inteiro por ser feriado, mas que ela podia pegar o carro na terça, quando eu voltasse ao trabalho. O grito que saiu dela provavelmente acordou cachorros a 3 quarteirões de distância. Ela disse que tinha aula na terça. Eu só dei de ombros e devolvi as palavras dela. Isso não é problema meu. Ela tentou de tudo. Mais policiais no sábado de manhã. Mesmo resultado. Guinchos olhavam uma vez e iam embora. Os amigos dela vieram implorar. Um comentou que era o BMW do papai. No domingo eles foram criativos e pediram 20 pizzas pra minha casa. Eu agradeci ao entregador confuso, dei uma boa gorjeta e fiquei com pizza por semanas. Um cara disse que o pai dele era advogado, outro me ofereceu $200, mas eu só fiquei bebendo minha cerveja, assistindo ao show da varanda como se fosse Netflix. No domingo, a história já tinha se espalhado pelo bairro. Minha vizinha idosa me trouxe biscoitos. Disse que já era hora de alguém ensinar uma lição pra essa molecada. Grupos de universitários passavam como se a minha entrada fosse ponto turístico. Os amigos dela continuavam aparecendo em turnos, como se estivessem conduzindo algum tipo de negociação de refém. Na terça de manhã, 7 horas em ponto, eu olhei pela janela. Lá estava ela sentada nos degraus da minha varanda, com roupa amarrotada, parecendo que tinha passado a noite ali. A gente fez contato visual quando eu saí já vestido pro trabalho. Os olhos dela acenderam de esperança. Ela até se levantou, provavelmente achando que o pesadelo finalmente ia acabar. Aí um carro encostou. Eu entrei direto no meu Uber, porque eu não estava com vontade de dirigir naquele dia. A expressão dela, derrota pura, esmagadora. Não precisou dizer nada. Ela entendeu exatamente o que eu estava fazendo. Eu tinha ganhado sem dar um soco, sem gritar, sem quebrar uma única lei. Só um feriadão inteiro de conformidade maliciosa. Naquela mesma noite, eu tinha um encontro. O primeiro em meses, na real. E aí sim eu precisava do meu carro. Então, quando eu voltei por volta da meia-noite, ainda sorrindo porque tinha sido a melhor noite que eu tinha tido em muito tempo, o BMW já não estava mais lá. Só marcas de pneu no concreto e um cheiro fraco de borracha queimada, onde ela deve ter arrancado cantando pneu. Eu nunca soube o que aconteceu com ela depois disso e nunca mais a vi. Mas pelo resto do tempo que morei naquela casa, minha entrada ficou completamente vazia. Noites de festa, fins de semana de futebol, semana de formatura, não importava. Eles continuam fazendo festa na minha antiga rua todo fim de semana.